precisa? Então, entramos agora na pseudo-terceira parte da reunião, que vai ser a segunda hoje, que é a finalização do livro A Caminho da Luz, os últimos 5 capítulos, com a palavra a digníssima, egrégia, insofismável professora Vanessa Tack. Indispensável. No pressure. Capítulo 21, Época de Transição. Então aqui ele começa em 1521, onde ele cita que a igreja começa a sofrer alguns golpes mais fortes, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas e começam a confiscar bens da igreja. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre, iniciaram uma grande campanha contra a igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do evangelho. A reforma foi dividida em diversos departamentos religiosos, meio que por país. Então, na Alemanha teve o protestantismo, Suíça e França, calvinismo, Escócia, a igreja presbiteriana, na Inglaterra, a igreja anglicana. Por conta de todos esses movimentos, foi um período de muitas guerras religiosas, movidas pela ambição e pelo despotismo, e sempre usando a máscara de defender o catolicismo. A tentativa de armada para atacar a Inglaterra, mas foi um ponto bem interessante, porque a armada foi completamente destruída por uma tempestade aniquiladora, providência do plano invisível, de forma que só chegaram às costas inglesas os espíritos pacíficos. Todos os outros acabaram ficando nessa tempestade. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento de sua grande missão junto aos povos e sob influência do plano invisível. Criava-se a diplomacia. A Grã-Bretanha também caminha para nobres conquistas humanas. Ao mesmo tempo, o plano invisível conduzia para a América espíritos sinceros e trabalhadores para a organização do progresso futuro, com senso de paz, solidariedade e fraternidade. Chega em 1776, enquanto a Inglaterra desrespeita para com suas colônias o grande princípio por ela própria afirmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, os americanos resolvem declarar sua independência política, organizando o modelo dos códigos democráticos do porvir. Nesse período ainda os jesuítas comandando a Igreja Católica, né, ainda um tempo em que a Inquisição tinha muito poder, né, o Tribunal de Inquisição, muitas perseguições aos divergentes, mas a espiritualidade, de certa forma, preserva, né, os movimentos libertários dos protestantes, que têm as suas diferenças regionais, né? Cada país tem a sua peculiaridade, né? Os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, mas de certa forma a espiritualidade protegendo que cada um desses grupos tivesse êxito na sua localidade. E o detalhe da importância das nações, né? Que já foi comentado em outras partes do livro. E aqui ele fala do exemplo típico da Inglaterra, que na unificação da Espanha, o rei Filipe II, ele tem a ambição de invadir a Inglaterra e a espiritualidade, reconhecendo o papel que a Inglaterra teria a desenvolver no mundo, protege de certa forma, mandando uma tempestade e naufragando boa parte da armada espanhola. E uma situação parecida com o que vai acontecer na França, mas esse da França vai ser nos capítulos seguintes. Então eu vou falar agora. Capítulo 22, Revolução Francesa. Derrubada a Bastilha em 1789 e após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verificam na vida social e política na França. Mas a lei das compensações é uma realidade e Paris ainda será palco de trágicos acontecimentos por muito tempo. Napoleão Bonaparte havia sido destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, mas não compreendeu as finalidades de sua missão e manteve-se oscilante entre as forças do bem e as forças do mal. Com suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava miséria e ruína para outros povos.
Sua fuga da finalidade de sua missão da reorganização do povo francês compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador. Então, 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nascia Allan Kardec, em 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Aí chegamos no exemplo da França, né? Era prevista a Revolução Francesa, que traria os valores do iluminismo, da liberdade, da igualdade dos homens. Só que o exercício do poder acabou sendo uma prova maior do que aqueles espíritos que estavam à frente da Revolução Francesa estavam preparados para lidar, e imediatamente a Revolução Francesa se seguiu um governo de perseguições e crimes e mortes, que deixou a França numa situação política instável. E aí o Emmanuel aponta que o Napoleão tinha uma função muito importante, que era evitar que a França se despedaçasse, porque naquela instabilidade havia um risco de que a França fosse invadida e desmembrada em vários pedaços. Então Napoleão tinha essa função de manter a unidade da França, e a princípio ele era um espírito que estava à altura da tarefa de manter, não só manter a sua unidade, como dar continuidade às conquistas morais que os filósofos franceses já apontavam. Só que também a chegada do poder, a ambição dele também o cega e faz com que ele tenha ambições expansionistas e tente invadir a Europa toda e construir um grande império europeu que também não dá certo ao final das contas. Que, de certa forma, a espiritualidade também põe seus freios quando o Napoleão se desvia da ideia original. É aquilo que a gente veio estudando, né, na ideia dos poderes instituídos, né? Existe uma lógica que é uma maneira de os seres humanos operarem, né, as suas emoções, operarem os seus planos, operarem o seu próprio ego, né? Então, uma vez que você chega numa situação em que você... Primeiro, era altamente improvável que uma instituição que já tinha séculos de existência, que era a monarquia, né, que ela caísse. Então, de repente, cai. E eu acho que o deslumbramento com o até então, entre aspas, impossível, gera uma desorganização tremenda em todo mundo ali. Porque, literalmente, você tem que recriar um sistema político do nada, só que com a matéria-prima do sistema político anterior. Então, inevitavelmente, você teria que fazer um acerto de contas, e esse acerto de contas podia ser violento ou poderia ser pacífico, como várias sociedades já fizeram no sentido de anistia. Falar, olha, acabou, vocês não detêm mais o poder, então agora vocês saem de cena. Napoleão, infelizmente, né, ele assumiu o poder, e aquela coisa da potência. Era um indivíduo com potencial mental incrível, um potencial físico fantástico, né, porque havia sido do exército, era um militar muito respeitado, e tinha também a força do exército do seu lado. E aí a história mostra que os homens raramente estão prontos para lidar com tanto poder, né? Então, uma vez que ele entra lá, tudo o que acontece é substituir, na verdade, as pessoas que estão ali. E aí você dá início de fato a novas instituições, mas uma parte importante dessa criação é pautada por, digamos, por sentimentos, por motivações que não são as mais elevadas. E aí você tem início ao que a gente historicamente, né, recorrentemente viu. O governo que vai lá e é deposto, geralmente é substituído por outro que de alguma forma vai imitar, com uma direção diferente, mas vai imitar o seu anterior em termos de opressão, de violência. Então a Revolução Francesa, ainda que ela tenha caído no mesmo erro, ela é um avanço, né? Mas a ideia novamente de que superar lógicas de comportamento, lógicas que fazem parte do hábito dos seres humanos, demora muito tempo.
geralmente vem com muita violência e quando você consegue, a vigilância é fundamental para que os antigos hábitos não fiquem ali contaminando a nova era, né? Então, quanto mais próximo você chega de um avanço substancial, mais intensas vão ser as tentações e as distrações para que você se mantenha nos hábitos anteriores. Capítulo 23, o século XIX. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, em 1815 adotam-se providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos. Busca-se a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade dos cultos, estabelecendo-se um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para as civilizações do futuro, busca aplicar os princípios de filósofos franceses à sua vida política. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuravam lutar pela sua independência. México proclamou sua liberdade em 1816. Brasil, em 1822, também bradava sua emancipação, graças ao esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial. A Igreja Romana mantinha os desvios, extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. A tarefa de Allan Kardec era de reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Começa com Pio IX, a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado, e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. E como uma mudança, a Igreja, que nunca se lembrava de dar um título real à figura de Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo, construiu a imagem de Cristo no cume de seus altares. Nesse capítulo, como continuação do anterior, mostra que esses tempos da Revolução Francesa e de Napoleão acaba gerando alguns processos de resgate futuros para a França em cenas que vão prosseguir no século XX, né, ao longo de tudo. Mas era importante manter a unidade da França, entre outras coisas, porque lá viria o Consolador, né? Lá na França que teria a semeadura do Consolador prometido. Capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições. O século XIX está cheio de conquistas. Uma delas é a extinção do cativeiro. Em 1834, é abolida a escravidão nas colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Em 1848, a França. Em 1861, a Rússia. E em 65, os Estados Americanos do Norte. Nasce o socialismo e doutrinas da igualdade absoluta, as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição. O Espiritismo, com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito.
É interessante que ele omite que a escravidão no Brasil foi até 88, né? Fomos os últimos a... Não passa Só fala da extinção do comércio, né? Extinção do comércio. Uma coisa... Acho que ele fala extinção do cativeiro, né? Que é o comércio ele fala, e a ele fala instituição, né? Da escravidão. Acho que todos os dois, né? Não, ele não fala mesmo. Do Brasil não, mas ele fala da... Ele fala do tráfico, ele fala que o Brasil extinguiu o tráfico em 1850. Ele não fala do cativeiro? Ele fala no começo, no século XIX, uma das conquistas do século XIX foi a extinção do cativeiro. Mas ele não põe liga, a data. Depois ele põe as datas de várias outras coisas. Brasil, não liga, extinção do ele cativeiro. coloca de maneira geral, sim. No século. Certo, né? Dentro do século. Dentro do século. Só uma nota curiosa. Dentro do século exigência, Paulão, em cima do Emmanuel. O cara fez a história da humanidade em 200 páginas. Mas eu achei uma coisa, eu acho interessante, acho mais quase que quase uma vergonha assimilada, assim. Eu fico com essa impressão. Acho que talvez o foco dele fosse... Com certeza. Com certeza o foco era outro. Talvez uma notinha de rodapé. Mas foi tudo aí, né? Foi trabalho escravo, foi trabalho... Foi um trabalho do século XIX todo. Século XIX. Das pessoas que trabalhavam sem ganhar, em todo mundo, né? Não foi só. Foi no mundo inteiro. Até hoje, né? Existe. Sim. Pega o pessoal, principalmente do leste asiático, que está indo para os Estados Unidos, mesmo Canadá, Europa, e você pegar ainda os refugiados, né, de guerra, eles também trabalham ainda em condições praticamente escravos, né? Só que com outros nomes. Agora, né, ao arrepio da lei, então você não fala para ninguém, na época era escancarada numa instituição, mas mostra que o hábito não morre imediatamente. A exploração de um ser pelo ser continua. Ela assim, vai se transformando, mas não é porque a gente escreveu num papel, né, que não pode mais, que ela vai morrer. A Né? lei do negócio do trabalho escravo, do que é considerado trabalho escravo ou não, que está mudando agora, já foi votada ou não? É reforma trabalhista. E ela tem esse nome, né? Trabalho escravo. Não, eu sei que não tem esse nome, mas Não, só para não parecer que existe um projeto de lei que retoma isso, mas as condições são praticamente essas. Apesar de piorar o entendimento do que é trabalho escravo do que tem hoje, que é mais restritivo. É um passo atrás, um passo atrás. Não, é porque a pessoa pode receber em natura, né? Ela pode receber em serviços de moradia, comida. O patrão não tem mais que pagar em dinheiro. Mas é mais ou menos a mesma situação que enfrentavam os colonos nas fazendas. Sim. Então, por isso... Os italianos eram os eternos devedores. Os italianos sempre quando vieram estavam devendo a passagem de... Eu ia falar passagem a mesma de avião. situação dos colonos nas grandes Passagem fazendas. de navio, depois a comida, depois a casa. Não só os italianos, os colonos. Sim. É a mesma situação. Por isso, nesse sentido, é um retrocesso. O cara trabalha e ele está sempre devendo. Na hora que ele quer sair, ele está sempre, ele não pode porque ele está sempre devendo. Algo mais, pô? Bem colonialista mesmo. Interessante mostrar que esse capítulo ele aponta o Manuel está sempre apontando como o futuro da humanidade a América. O futuro é a América. E ele não fala do Ele desviou o eixo, né? Ele fala que a Europa vai estar se complicando. A Europa tem as suas provações, né, os seus karmas criados ao longo de séculos, ainda para se resolver no século XX, ainda, lembrando que o livro é escrito no período entre guerras, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, e ele deslocou o eixo da civilização, o futuro da civilização é a América, assim, o destino é esse. Felizmente a noite é mais escura logo antes do amanhecer, né? E o que a gente está vendo nas Américas é algo bem escuro, né? Eu não sei se se tivesse uma atualização, né, falado no século XX, falar do século XX, século XXI, se apontaria as Américas como o berço da... Tenho certeza que o próximo livro seria A Procura da Luz. Você
pode sugerir. Não sendo André. submisso da luz, tá bom. Os amigos da espiritualidade estão aqui. Já tá todo Deve mundo tá falando, anotando, né? Olha que Manda minha ideia. mensagem lá pro Emmanuel, já faz uma procura da luz. Procura dar uma luz aí. Que essa aqui a gente não achou. Que a luz no fim do túnel não seja o trem vindo em sua direção, né? Qualquer coisa tá É bem. isso. Capítulo 25, o E o Evangelho. último. E o último. O Evangelho e o futuro. Nos primórdios da humanidade, o homem foi naturalmente conduzido às atividades exteriores. Agora o Evangelho liga a Terra ao reino luminoso de Jesus, para a assimilação do homem espiritual. Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e amarguras do mundo, pois é chegado o tempo do reajuste dos valores humanos. O Espiritismo, em sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século. Só ele pode salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem seus verdadeiros caminhos, preparando as almas para a nova era, quando o homem espiritual estará unido ao homem físico. Ele fala, né, nas vésperas da guerra e antes da guerra, ele fala, olha, o século XX vai ser difícil, né? Que vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. E realmente foi um século de conflitos permanentes, de guerras ou de ameaças de guerras. Quando você não estava guerreando abertamente, você tinha uma, pelo menos até quase a última década, você tinha uma ameaça constante de guerra. E aparentemente não está, nesse aspecto, o século XX não está totalmente fechado, né? Nós ainda estamos num período de conflitos, guerras e ameaças de guerras ainda na segunda década do século XXI. Não fechou, não. E naturalmente cada guerra que tem são novos compromissos, novas dívidas criadas, novos problemas que serão resgatados para frente coletivamente e individualmente também, né? Mas eu acho que tá, apesar de esse século XX não ter terminado, eu vejo que começa a haver uma mudança na base, digamos, na população em si. Começa não, na verdade, consolida-se nessa mudança. Então os poderes instituídos, eles estão brigando loucamente ali na concorrência entre eles, para ver quem vai dominar, quem vai impor a sua maneira de agir, qual sistema, qual lógica vai prevalecer, né? Então hoje isso vai ser uma lógica com aparência democrática, mas política autoritária, ou se vai ser uma lógica com aparência e política autoritária, né, à luz de, por exemplo, Putin ou os ditadores do Oriente Médio. O que não mudou ainda é a lógica econômica, a questão do petróleo, né, da geopolítica, isso ainda persiste. Por isso que eu acho que talvez quando o petróleo morrer, o século XX acabe, né? Talvez essa dependência do petróleo. E é interessante notar, não, pode ser, mas eu acho que esse é um símbolo do século XX, né? A gente já tem, mas E eu digo isso particularmente, não que o petróleo seja, né, efetivamente o centro da questão, mas ele é o símbolo, né? E a dificuldade que os povos da Escandinávia, os povos germânicos têm de avançar nas tecnologias alternativas, não porque elas não existem, eles conseguiram já fazer tudo. Eles só não conseguem fazer isso avançar para outros países, se difundir, né? Lá eles já começaram a avançar bem, e aí entra no poder uma pessoa como Donald Trump que faz tudo ao contrário, né? No sentido de retomar a esse antigo eixo de atração que era o petróleo, né? E toda a política em torno daquilo, do carvão. Então acho que esse é um dos elementos. Só que eu acho que, a despeito dessas tentativas do poder instituído de se manter, existem já movimentos muito fortes no sentido de avançar. E de, apesar do teatro todo que está sendo feito, né, em vários países, eu acho que assim, o descalabro é tão aberto que todo mundo, uma parte substancial das pessoas já está começando a entender, né, que esse é um sistema que está agonizando e está fazendo de tudo para sobreviver, seja no Brasil, nos Estados Unidos, mesmo na Europa, né, com a ascensão da direita. Então, acho que existe essa percepção. Talvez o passo seguinte
seja a gente conseguir encontrar métodos mais pacíficos de encontrar o que há de comum e não se dispersar tanto com base naquilo que nos divide. Essa é sempre a maior dificuldade. Para cada uma coisa em comum que nós tivermos, vai haver 10 que nos dividem. E a dificuldade de hierarquizar qual é mais importante, eu acho que é a causa desses conflitos. Não estou falando dos conflitos grandes, mas a nossa dificuldade de encontrar um eixo como humanidade. E evidentemente isso não é simples, não é trivial, não é linear, não é um caminho contínuo, né, constante, em que você melhora a todo momento, ao contrário, cheio de passos atrás. Mas você ia falar. Não, que eu acho que essa semana eu assisti, acho que foi você que indicou, Rita, O Deus Existe. E eu acho que ele fecha com chave de ouro esse livro, porque é um filme super tenso, que até eu quero assistir de novo, porque várias horas eu precisei parar para respirar um pouco, porque ele é bem denso, mas ele trata sobre tudo isso. Ele trata do petróleo, ele trata da guerra, ele trata do homem querer ser mais importante, ele trata qual é a razão disso tudo, por que a gente precisou fazer tudo isso, e ele leva a raciocinar sobre vários pontos que eu acho que uma ótima maneira de fechar esse assunto seria com esse filme. O que você acha? Não, inclusive eu indiquei por causa disso. Nossa, eu achei... Porque algumas coisas, que nem quando a gente aprende história na escola, a gente aprende uma historinha aqui, uma historinha aqui, uma historinha aqui, e uma das dificuldades é juntar tudo isso para ter um entendimento. Tá? Quando eu comecei a estudar, aí que eu fui ver que estava tudo meio interligado, que as coisas não são separadinhas. Acontece uma coisa lá na Europa, não tô nem aí porque não é comigo. Tá longe pra caramba. Aquele Trump, ele é presidente de um outro lugar, não daqui. E se você for ver bem, ele é daqui também, porque aí qualquer coisa que um tome uma decisão, influencia qualquer outro. Tá, mesmo não sendo talvez um poder tão grande. Ontem eu fiz um curso de ginástica que eu fiquei muito contente, porque eu estou há 40 anos no meio e eu consegui aprender. Então eu fiquei contente por eu estar com a cabeça aberta para aprender e ter alguém que pode me ensinar. Não que eu acho que eu sei tudo, não, isso daí nunca foi do meu jeito. Mas aí o que aconteceu? Na hora do intervalo se juntou os professores, ou já aposentados ou que vão se aposentar, todos muito satisfeitos. Por quê? Porque está vindo uma geração de professores com cabeça aberta, que está fazendo uma nova ginástica, que é o que nós fizemos na nossa época, que pode evoluir muito mais. Tanto o curso foi, não pelo curso em si, mas pela lição que o curso trouxe ontem. Hoje, por exemplo, eu queria fazer um monte de coisa, a manhã inteira telefonando, gente telefonando, mandando zap, porque não se conforma do legal que foi o curso ontem. Legal. Tá, aí até brinquei, falei, agora já posso morrer feliz, porque eu estava preocupada, porque eu não tinha para quem passar tudo o que eu sabia, e a menina que estava lá foi de uma delicadeza, e ela falava, eu sei que na época de vocês aprendiam dessa maneira, mas com a evolução da modalidade, hoje se ensina. Mas não falou que nós estamos errados. Se ensina dessa maneira para chegar nesse objetivo. Em tese é o nosso. Só que o nosso era muito difícil. Muito massacrante. Hoje é muito diferente. E foi muito legal por isso. Então hoje eu consegui juntar com o final do livro também, que consegui, parece que meio que fechou um ciclo. Para mim foi um negócio muito, muito legal. Eu estava quieta aqui porque eu estava pensando num monte de coisa que aconteceu ontem, que foi rápido, e que fechou hoje com um pouco de história, que eu estou lendo de novo meus livros de história de novo, tá? Porque eu quero entender essas guerras, porque a gente aprendeu, como é que chama o livro? História da Civilização Ocidental. Vocês já leram? Nossa, é um livro maravilhoso. Fala desde a pré-história até agora.
Eu tô lendo de novo esse livro, porque eu acho que quando eu li eu não... Mas é muita informação. É muita informação, tá? É informação absurda. Mas eu tô passando por cima, que nem que eu fiz aqui no começo. Que o Caminho da Luz eu vou ler daqui uns 2 meses de novo. Deixa eu sentar aqui. Então eu acho que essas conclusões, incluindo a história, foi um negócio muito legal. Obrigada, tá, Vanessa, por me ajudar. Imagina, se não fosse você esclarecer. Obrigada, tá? Imagina. E os meninos aqui, Enciclopédia Ambulante. E aí eu acho legal, assim, de a gente ver a história. Ainda eu acho que a gente vai estudar mais e vai conseguir enxergar a história por diferentes eixos, né? Um tema que eu estou muito ansioso para fazer, só preciso encontrar organização para passar para o Paulo fazer, é a história da humanidade como a evolução da maledicência. Então, a ideia do poder e como a maledicência atuou no sentido de fazer a seleção dos grupos. Então, é uma outra maneira, é um outro eixo, né, analítico para você enxergar a história. Acho que existem múltiplos eixos para a gente fazer. Aqui a gente analisou um eixo específico, que é o eixo da espiritualidade. Então, como que a espiritualidade atuou no sentido de dar um direcionamento para o planeta, que é aquele previsto pelo diretor do planeta, né, dentro da literatura espírita. Existem certamente inúmeras outras formas de enxergar. Então, né, para quem está nos ouvindo e para quem nos acompanhou, quem está aqui, obviamente, essa não é a história definitiva, né? Não é a única maneira de entender, e eu acho que ela apenas nos provoca mais. Então, acho que tem várias outras formas e mesmo a continuidade disso. E eu acho que uma interessante seria, eventualmente, a gente compreender, né, como que os movimentos populares, né, aqueles que são organizados longe desses poderes instituídos, as estruturas de poder, como que eles tiveram uma participação importante em efetuar essas transformações. E eu digo isso porque, essencialmente, o A Caminho da Luz é uma história dos poderes instituídos. Uma história de quem estava lá no topo, seja da Igreja Católica, seja dos governos, os poderios militares, né? E acho interessante também seria complementar isso com a história dos movimentos populares. Algo que a gente já fez inicialmente com a questão do negro no Brasil, né? Com a questão dos afrodescendentes, mas que certamente é uma história bastante rica para a gente avaliar. Sempre, né, essas mudanças vêm acompanhadas, em maior ou menor medida, de movimentos populares. Então eu acho que ampliar também o escopo dos nossos estudos para incorporar isso seria bem legal. Mas eu acho que o gosto, pelo menos, que fica ou o sabor que fica na minha mente é de que a gente avança, ainda que a passos pequenos, ainda que lentamente, mas a gente avança no sentido de cumprir as máximas de Jesus. Agora assistam o filme O Céu é de Verdade. Não vi ainda, quero ver. Esse eu vi. É ou não é? É muito legal. O Céu é de Verdade. Falou? Faz aí um fechamento. O fechamento do livro. Suas considerações, o que foi o nosso backup enciclopédico aqui. Foi o fechamento, né, de cada capítulo. Um livro que vai contando, mostrando o caminho de tanta coisa que a gente aprende, como a Rita falou, aprende de forma espalhada. De certa forma, no Caminho da Luz, o Emmanuel mostra que tudo tem uma lógica, todos os movimentos, a sucessão de impérios, às vezes a sucessão de tentativas de melhoria da espiritualidade, elas tinham uma lógica que às vezes não funcionava porque o homem ainda não estava preparado para dar passos maiores, mas mesmo os passos que foram dados a cada momento, a cada época, foram significativos porque nós somos hoje e para a evolução da humanidade. E também deixa de ser um livro, ele não deixa de ser um livro de esperança, de renovação de esperança, porque em momentos que parecem difíceis, em momentos turbulentos, ele manda aquela mensagem de que a espiritualidade está
Atento. Está atenta, está no comando de tudo, e se as coisas hoje elas parecem mais difíceis, elas são uma etapa para um momento de evolução, para um momento de melhoria, para estarmos futuramente num estágio mais evoluído e mais fraterno. Muito bom. Vamos ler mais? Nada a declarar. Eu acho que esse livro, como é a história da civilização, a gente tem que ficar atento com o livro do Brasil, né? Que o Brasil passa... Coração do mundo, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. É a mesma coisa, a evolução. Aí conta a evolução da história do Brasil. Para você ler, você vai ver a história do Brasil evoluindo sob a influência da espiritualidade. É muito legal também. O transporte da árvore espiritual, né? Isso. Tudo bem?